dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aqui nos acompanhando nessa saga, até onde Deus quiser. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Chegamos e chegamos com tudo para falar de um assunto especial, a nossa mamãe. Esse aqui é o nosso podcast, Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Fala galera, você que estava aí com a gente no nosso primeiro bloco e continua aí com a gente. Eu tenho certeza que você só está aqui também por conta das curiosidades que o Luiz Gustavo está guardando para a gente. Se você não sabe do que nós estamos falando, veja o vídeo anterior, o bloco anterior. Vocês vão entender tudinho do que a gente vai falar dessas curiosidades. Você que já ouviu a gente falando um pouco da história de Maria, qual a nossa relação com ela, por que nós nos relacionamos com Maria, você que viu um pouquinho da história de Aparecida, você que ouviu as primeiras curiosidades que o Luiz Gustavo lançou, a Angélica apresentando um pouquinho da visão, né, histórica de Aparecida conosco, com todo o Brasil. Hoje você vai ter mais curiosidades dadas pelo Luiz Gustavo e também por cada um de nós, mas eu queria, na verdade, começar aqui falando de uma experiência particular que eu tive com Nossa Senhora Aparecida. Eu, como católico, eu nunca tive dificuldade de me relacionar com Maria, mas a minha mãe era muito devota, especificamente de Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre tive uma proximidade muito maior com Nossa Senhora de Fátima, né? Desde quando eu aprendi a rezar e comecei a rezar, eu criei essa proximidade com Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe, depois que faleceu, eu criei um distanciamento com Nossa Senhora Aparecida, porque me remetia muito à minha mãe, né? E toda vez que eu ouvia falar de Nossa Senhora Aparecida, eu pensava assim, é uma devoção que não é minha, é uma devoção que era da minha mãe, minha devoção é Nossa Senhora de Fátima. Mas no fundo, eu percebia que eu estava escondendo o medo de me aproximar daquela que me remetia talvez ao sofrimento da perda da minha mãe. Por trás disso tudo estava, né, essa lembrança de que minha mãe, que era devota, eu a perdi. Então parece que o laço se rompeu também. E como nós falamos no primeiro bloco, a Nossa Senhora Maria se relaciona com o povo de uma forma diferente a cada tempo. E aí, quando ela começou a se relacionar conosco aqui no Brasil, ela veio como Nossa Senhora Aparecida. E nós demos continuidade, né, a essa relação. Por isso que nós hoje estamos aqui falando disso. Mas eu, dentro de mim, rompi essa relação. Mas aí, o ano passado, eu vi um irmão, né, da nossa comunidade, da comunidade de Shalom, falando sobre a relação dele com Nossa Senhora Aparecida, né? Ele veio de Aparecida para falar conosco aqui em Guarulhos, e eu percebi que meu coração foi se transformando, né? Meu coração foi olhando novamente para Maria, e eu fui novamente me relacionando com Maria através de Nossa Senhora Aparecida. Nós, na comunidade de Shalom, temos uma tradição, e como nós falamos no bloco anterior, também a tradição, ela é muito forte na vida do cristão. Ela não pode ser negligenciada, ignorada. E a comunidade católica Shalom tem uma tradição. Na virada do ano, nós rezamos e, vou usar essa palavra, nós sorteamos um santo que vai nos acompanhar durante o ano que está entrando. Comigo, bem nesse processo, né, de reatar os laços com Nossa Senhora Aparecida, me veio Nossa Senhora Aparecida. E, novamente, uma motivação mais forte, de buscá-la, de me aproximar, de conhecer mais a história. Há uns anos atrás eu tinha feito uma visita ao Gustavo e a gente conversou muito sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre o santuário, sobre a cidade. Acredito que algumas curiosidades que ele vai trazer eu devo ter ouvido nessa conversa, mas não dá spoiler, que eu não vou dar também não. Mas muito do que a gente conversou foi me voltando da memória. E aí me foi fazendo memória também de toda a dificuldade que eu tive para me relacionar com os outros santos amigos que nós tínhamos na nossa vida, né?
que eu tive na minha, mas que esse ano está sendo com uma leveza, com uma suavidade, e parece que é como se essa ferida ela fosse sendo curada, né? Tô colocando a coisa aqui bem pessoal para vocês, né? Mas essa ferida foi curada, e eu posso dizer aqui, compartilhando com o Brasil, com o mundo, da onde quer que você esteja nos ouvindo, que está sendo o ano em que eu estou tendo mais facilidade de me relacionar com este amigo do céu, né? É o ano que eu estou sendo mais, percebo esse movimento de realmente de amizade, aquela amizade em que você se apresenta e a pessoa também se apresenta. Você fala e é respondido. Existe uma amizade celebrada aí. Deus quis, Deus permitiu que nesse tempo fosse justamente através de Nossa Senhora Aparecida. Aqui no Brasil, né, é como Maria se apresentou, eu me percebo novamente um peixe dentro d'água, porque eu era um peixe fora d'água. Era um peixinho fora d'água e agora eu me sinto realmente, novamente, dentro desse movimento que circula a graça particular que o Brasil tem, de ter como a apresentação de Maria como Nossa Senhora Aparecida. Isso me fez também me sentir até um pouquinho mais brasileiro. Isso é muito particular, muito pessoal isso, mas como isso também entre amigos, não tem problema nenhum de eu passar essa experiência para você. Mas vamos lá. Eu sei que você está aqui também para isso. Pelas curiosidades do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, por favor, uma curiosidade aí pra gente. Vamos lá, né? Como foi falado também no nosso primeiro bloco, falamos muito sobre a mulher, né? E essa relação de Maria, mulher, as mulheres do Brasil, né? Também trouxe o porquê dela ser como ela é. Você já parou para pensar o porquê de Nossa Senhora é negra? Ou melhor, o porquê que ela foi encontrada, o corpo e depois a cabeça? Você quer saber? Sim, você quer saber? Eu quero. Até o final, e no final eu conto para vocês. Eu quero contar uma outra curiosidade Brasil! mais interessante. Protesta, Brasil! Uma outra curiosidade mais interessante, né? Tão interessante quanto a Arquidiocese de Aparecida é uma das poucas arquidioceses que tem 3 santuários. Vocês acreditam? A Arquidiocese de Aparecida, né? Ela tem 3 santuários. O primeiro, né, o mais antigo e o maior, é o de Nossa Senhora Aparecida. Mas, no entanto, tem outras devoções também e outros santuários que são belíssimos, né? Que faz parte desse circuito, né? Que a gente fala, o circuito da fé, né? É o Santuário da Esperança, que é de uma comunidade irmã, né, da comunidade Shalom, que é a comunidade da Fazenda da Esperança. Tem um santuário belíssimo lá também, que vale a pena conhecer. Tem um espaço mariano de dedicação a Nossa Senhora. E, claro, o santuário do primeiro santo brasileiro, que é o santuário de Santo Antônio Santana Galvão, Frei Galvão. Existe também um santuário que está sendo ampliado para melhor acolher vocês, né? Fazendo assim da Arquidiocese de Aparecida uma das poucas arquidioceses que tem 3 santuários, né? Seja proclamado de forma nacional, internacional e também de forma local. Isso é uma curiosidade incrível, né? E o que isso tem a ver com o nosso tema, com esse nosso segundo bloco? Eu explico. Como eu estava falando anteriormente, essa questão das mulheres, né, é muito interessante o quanto ela foi fazendo parte, como a gente foi dizendo, historicamente. A história da nossa história do Brasil. Uma curiosidade é que a princesa Isabel, para aqueles que não sabem, né, ela foi aí a princesa do Brasil por um tempo, né, do Brasil colonial. E a princesa Isabel não conseguia ter filhos, né? Não conseguia ter filhos, estava muito tempo querendo ser mãe e não conseguia. E ela veio em peregrinação, né, a Aparecida, e fez uma promessa que ela daria um presente, né, pedindo, claro, a graça de ter filhos, e que ela, claro, iria apresentar os seus filhos, o seu filho, né, a ela assim que ela engravidasse. Conta a história que essa tradição, que é muito comum hoje em dia das pessoas, né, principalmente as mães, as mulheres, de apresentar os seus filhos à Nossa Senhora, como por exemplo, eu fui apresentado pela minha mãe assim que eu nasci à Nossa Senhora Aparecida, né, e por meio da minha avó, fui consagrado desde a minha concepção. Isso começou com a princesa Isabel, né, que devido a esta graça alcançada, ela deu um manto, né, que esse manto, fica a dica aí também, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse manto, né, que nos marca profundamente, e deu também a coroa a ela, né, com a frase, né, eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado e é atribuída à princesa Isabel, né, que ela diz que ela é a princesa, que é a verdadeira rainha do Brasil, é Nossa Senhora Aparecida. Então é isso, um pouquinho mais das curiosidades
E fica aí o questionamento, por que Nossa Senhora Aparecida é negra? E o porquê que ela foi encontrada o corpo e depois a cabeça? Fica até o final, vocês vão descobrir. Cadê? Eu sei. Gente, eu quero falar pra vocês, assim, tem coisa que ele falou que eu tô que nem a Angélica, eu sei, mas eu tô aqui, ó, meu, curioso. O que vem? O que vem? O que pode sair desse homem, né? Mas vamos lá, vamos seguir o barco. No bloco anterior, a Angélica falava, né, da primeira experiência dela com Nossa Senhora Aparecida, que foi através de uma encenação. E seguindo essa linha, eu acredito que o Ricardo já deve ter visto muitas encenações de Nossa Senhora Aparecida, visto muitas encenações de momentos específicos que remetem a Nossa Senhora Aparecida, e acho que seria muito interessante para todos nós ouvir de um ator que viu tão de perto como a representação de Maria, ela conquista e ela é recebida por quem vê, por quem assiste. Ricardo, você também falou, né, que tá vendo pela novela, né? Então você também pode dar as duas visões, do ator que encena e do espectador que assiste. Conta aí, Ricardo. Vamos lá, galera. Então, É o seguinte, eu sou mais afetivo, né, com a mãe. Desde a época de paróquia, aquelas encenações, né, sempre tocam um pouco em relação à padroeira do Brasil, né? Não posso deixar de falar sobre essas encenações. Falar das primeiras experiências particulares com a arte dentro da igreja. Pequenininho, fazendo ação de graças de missa. Se você ainda não ouviu essa história, vai nos vídeos anteriores do Sem Categoria, que com certeza tá lá. É lidar com o lado mais humano, né? Com o lado mais afetivo, que é a mãe. Artisticamente falando, a gente muitas vezes é afetado e passando por esse processo de afetação do personagem, a gente acaba tendo uma experiência. E a minha experiência com a Aparecida também é em cima do palco. Nas encenações de ação de graças da paróquia, nas comemorações daqui perto de casa, até mesmo nas músicas casa, porque por descendência, minha mãe gosta muito de Nossa Senhora. Então, como falei no bloco anterior, é muito lado afetivo, né? Eu cresci ouvindo músicas de Maria, não só da minha mãe, mas sim da minha avó, do pessoal das antigas, que ensinava a gente a rezar: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Também me ensinou a primeira Ave Maria. A primeira Ave Maria que me ensinou foi minha avó. Não foi. E essa devoção mariana, vinda de berço, também hoje é afetada. Ou simplesmente assim, não conhece. Então nós estamos aqui também para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Não fique com medo quando nós falamos muito a palavra imagem de Maria, a imagem de Maria. Isso não precisa te escandalizar. Na igreja, as imagens, elas são utilizadas desde sempre. Não se preocupem com isso. A primeira imagem de Maria que nós temos como registro, ela foi atribuída a Lucas, evangelista, autor dos Atos dos Apóstolos também. Então, tamanha é a história dessa primeira pintura, que muitos acreditam que ela foi feita em um pedaço da mesa que foi utilizada na Santa Ceia, né? Então, essa ligação que a Igreja Católica tem com as imagens é como São Paulo nos fala, né, em 2 Tessalonicenses, que ele diz, né, guardai tudo que ouviste, seja por escrito, ou seja aquilo que foi ensinado pela tradição. Então, a nossa relação também seguindo o que a palavra de Deus nos diz, a tradição que é passada de geração. Se a nossa igreja ela começou, né, com essa tradição de registrar as figuras expressivas, e através dessas figuras expressivas, os nossos heróis da fé, os nossos santos, compreendendo a sua vida e a forma com que eles se relacionavam com Deus, imitando-os e também contemplando a vida deles, nos aproxima de Deus. Então essa é parte também daquilo que explica a nossa relação com as imagens. A gente está falando de um evangelista que talvez você dê muita veracidade, né, nas coisas que ele escreveu que estão registradas na Bíblia, mas tem a parte da história dele que é ensinada como tradição e deve ser acolhida como Paulo nos pede. Gente, isso aqui é só um esclarecimento cultural também. A igreja, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Maria, ela também passa pela história da humanidade, né? E esse
esse fato não é só narrado como um fato da fé, mas é narrado como um fato histórico também, porque essa imagem ela não faz parte somente da história da igreja, mas também faz parte da história da humanidade. Você pode até encontrar essa imagem na Polônia, na cidade de Częstochowa. Falei certo, Angélica? Falei certo? Meu polonês está indo bem? Depois pergunta pro Eider. Tá bom. E é conhecido também como ícone de Nossa Senhora de Częstochowa, né? Então você pode acompanhar como conhecimento histórico, você pode acompanhar essa imagem que está na Polônia, na cidade de Częstochowa, certo? É uma coisa muito simples, né? São dois fatos muito simples. O primeiro fato é histórico. É que na época que foi lá, a gente está falando de 1700, certo? Que foi o tempo que Nossa Senhora, o ano que Nossa Senhora, ou o século que Nossa Senhora foi encontrada, né? Nesta época, tinha muita tradição das escravas. Quando ela dormia com seus senhorios, se estavam grávidas, elas eram degoladas e jogadas no rio. Esse é um aspecto histórico, era normal. As escravas, né? Não que isso seja normal, pelo amor de Deus. Não me interpretem assim. Isso não é normal. Era comum esse aspecto acontecer. As escravas, né? Elas perdiam a sua cabeça e eram jogadas no rio. Então, Nossa Senhora é encontrada justamente da mesma forma, grávida e sem cabeça. E um outro aspecto, esse é mais voltado a essa tradição, né, que o Tadeu já vem dizendo nos blocos, que as imagens, quando se perdem, né, ou quando se quebram, ela necessita ser, né, porque é um sacramental, né, ela necessita ser devidamente entregues, né, ou é queimada, enterrada ou no rio. Aqui na região, até hoje, é bem comum esse aspecto de fazer. Quando uma imagem se quebra, as pessoas lançam no Rio Paraíba. E a imagem de Nossa Senhora, provavelmente foi isso que aconteceu. Ela perdeu a sua cabeça, provavelmente deve ter quebrado, né? E foi arremessada ao rio. Aí. E trazendo essas duas símbolos, o símbolo da tradição da igreja local, de despojar as suas imagens quebradas, também esse aspecto histórico, né, onde ela vem realmente se resgatando essa fidelidade primeiro da mulher e depois de toda a terra, que foi tão massivamente trazidas com esses aspectos negativos. E isso é muito interessante, que afeta até mesmo o nome, Aparecida. E esse aspecto eu conto um pouquinho mais para frente para vocês, ok? E tem muito mais coisas para a gente falar sobre Maria, sobre Nossa Senhora Aparecida. Fica aí com a gente. Tenho certeza que você já deve estar aí esperando as curiosidades que o Luiz Gustavo trouxe para a gente. Eu estou curioso. Se você está curioso, continue nos acompanhando, mas não deixe de dar aquela clicada no like, não deixe de se inscrever no canal e comenta aí também, né? Quais são as suas curiosidades, quais são as suas experiências, beleza?